Fala, meus irmãos, boa noite, Pai do Senhor Jesus Cristo. Olha só a linha interpretativa de umas pessoas. Quer ver, meu irmão? Eu sou da casa de Israel espiritual. Porque como Deus chama a casa de Israel? Meu povo. Aí eu lhe pergunto, você é povo de Deus? Então existe dois povos? Deus ainda faz acepção de pessoas? Eu acho que não, é verdade? Vamos lá. Eu vou explicar essa fala aí, mas tem uns textos aí embaixo, né? Eu vou explicar essa fala aí, vamos lá. Não é que existe dois povos de Deus. A igreja começou em Atos. Eu vou provar isso aí na Bíblia, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Hoje, Israel é uma nação. Por quê? Não abraçou a Cristo Jesus. Uma parte sim, a outra não. Ok? Nós cristãos não somos Israel espiritual. Embora a salvação tenha vindo dos judeus, nós somos gentios. Israel e igreja não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Israel é Israel, igreja é igreja. Israel só vai passar a ser igreja quando abraçar o sacrifício de Cristo Jesus. E isso envolve todos os outros povos que está espalhado aleatório ao redor da terra. Desculpa aí pela minha fala, tá? Vamos lá, que agora eu vou avançar no áudio que eu gravei pra pessoa. Aqui foi eu gravando. Ô meu irmão, boa noite, rapaz. Eu vou falar uma vez só. Você não é Israel espiritual. Tira isso da sua cabeça. Quem ensinou errado? A Bíblia não fala nada disso aí, não. Embora você vá fazer parte da Nova Jerusalém, né? Se continuar congregando no lugar errado, infelizmente você vai ir pro buraco, irmão. Eu tenho que falar a verdade. Nem toda instituição ensina as escrituras como deve ser ensinado. Além de ter as instituições que estão seguindo os princípios de Jesus Cristo, né, que é a nova aliança, tem aquelas que distorcem as coisas e acrescentam coisas que não está na Bíblia. Então eu já vou deixar essa advertência aí pro senhor, tá bom? Você não faz parte do Israel espiritual, tira isso da sua cabeça, você é um gentil, você não tem nada a ver com Israel. Tá ok? Ficou claro aí? Não adianta você pegar o texto do Novo Testamento para querer se apoiar em cima disso aí. Não bate com as escrituras. Se a sua ideia ideológica que ensinaram para você, não sei quem foi que te ensinou. Se foi Ellen White, eu sinto muito, ensinou errado. Você é um gentil que se tornou corpo de Cristo Jesus. A barreira entre judeus e gentios foi rompida na morte de Cristo Jesus. Deu para ficar claro aí agora ou precisa explicar de novo? O grupo é um grupo de debate, né? Às vezes eu pego um pouco firme aí no que eu falo. Aí tá aqui as explicações em cima do áudio. Eu falei que ia provar na Bíblia, né? Vamos ler. Um erro comum de alguns cristãos tem cometido e tem uma interpretação saudável das escrituras, né? Por questões de equívoco. É acreditar que somos Israel de Deus. A alegação que tem sido feita é que a igreja tem ocupado o lugar de Israel. Essa falsa doutrina é chamada de teologia da substituição. Isso não existe em lugar nenhum. Você já deu para entender aí, né? A teologia da substituição ensina que os judeus foram rejeitados por Deus e não são mais seu povo escolhido. Essa teologia ensina isso aí, tá? Nós sabemos pela Bíblia que Deus tem uma promessa em cima dos israelitas hoje, os judeus, que é irrevogável da parte de Deus. E o que Deus fez, Deus não tira, tá ok? Então, deu para entender aí, né? Esse é o ponto de vista da teologia da substituição. Isso é um problemão isso aí, viu? Aqueles que assumem esse ponto de vista rejeitam qualquer futuro ético para o povo judeu em relação às alianças bíblicas, né? Paulo é claro ao ensinar em Romanos 11, diz que apesar da incredulidade da nação de Israel ter levado eles, como os ramos naturais, serem cortados, ele também garante que no futuro, quando vier Sião, o libertador, amor aos patriarcas por dons à vocação de Deus irrevogáveis, todo Israel será salvo. Romanos capítulo 11, 25 até o verso 29. E abre aspas aqui, Apocalipse capítulo 7.
tá ok? Então você já sabe que o período tribulacional, o tempo de angústia para a casa de Jacó, porque era uma das tribos de Israel. Você vê lá em Apocalipse capítulo 7 que as 12 mil tribos, são 12 mil pessoas de cada lado, 144 mil israelitas, o texto não deixa dúvida, serão todos salvos no futuro não tão distante. Tá ok? Então essa parte aqui eu já posso concluir, né? Olha lá, ó. O Israel espiritual. Esse termo se refere aos judeus que confiaram em Jesus como Messias. Porque não é judeu quem apenas exteriormente, nem é circuncisão, que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, ou seja, judeu de nascença, de sangue, de geração em geração, tá ok? Não é o judeu adaptado, tá? Vale a pena lembrar que eu não tenho nada contra judeu, tá? Os judeus se salvam no futuro, tá bom? Fica bem claro isso aí, tá? Vamos lá. A igreja, no entanto, nunca é chamada de Israel espiritual. O Novo Testamento não muda ou espiritualiza no sentido de Israel. Há 77 referências a Israel ou israelita. Tais expressões nunca foram usadas como sinônimos de igreja. Fecha aspas aí. Aí alguém vai pegar o texto de Apocalipse capítulo 12. E a mulher fugiu para o deserto. Só que essa mulher aí que vai fugir para o deserto são os judeus que vão aceitar Cristo Jesus em pleno período tribulacional. Pronto. Viu como é que as coisas se encaixam? Fácil. Por isso é importante estudar. Se a intenção de Paulo fosse identificar eles como Israel de Deus, então por que ele não eliminou simplesmente o e após o eles? O resultado seria mais apropriado caso Paulo tivesse identificado o pronome eles, ou seja, a igreja, né, como o termo Israel. Você vê que isso não acontece. Observou? Então você já percebeu ali que a pessoa cometeu um equívoco. Se a pessoa não sair desse equívoco, vira uma heresia. E aí o negócio fica feio, hein? Ó. Em todos os andares de conformidade com a regra, paz e misericórdia seja todo o Israel de Deus. Entretanto, Paulo não eliminou-o, deixando claro, ao invés de identificar a igreja como Israel de Deus. Se o próprio Israel de Deus andar em conformidade com o ser, a nova criatura, experimentaria paz e misericórdia. Olha lá, Gálatas se refere aos gentios que procuravam a salvação pela lei. Eles estavam sendo enganados pelos judaizantes, judeus que exigiam a decisão da lei de Moisés para um gentio tinha que converter primeiro ao judaísmo. Era o que estava acontecendo sobre a questão do processo de proselitismo, né? Proselitismo ali que Jesus repreendeu lá em Mateus capítulo 23, tá ok? Qualquer coisa você pausa aí, né? Vou deixar aí para você poder dar uma lida, isso é fundamental. Tá ok? Aí tem um texto na Bíblia que fala assim: todos são unidos mediante a cruz de Cristo, desde que abrace a Cristo Jesus. Se abraçou Cristo Jesus, tá dentro do cristianismo, virou um cristão, virou igreja. Se não abraçar Cristo Jesus, é uma nação. Não tem nada a ver com igreja. Então sim, há uma diferença entre povos. O povo de Deus hoje, no tempo da nova aliança, só passa a ser se passar por Cristo Jesus. Se não passar por Cristo Jesus, não é povo de Deus, tá ok? Deu para entender aí, né? Vamos lá. Para concluir, vale mencionar o fato de que a igreja só surge após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O Deus ressuscitou-os e fez ele cabeça do corpo de Cristo, que é a igreja, plenitude daquele que tudo que se enche, todas as coisas. Tem a referência bíblica aí. Não podemos nos esquecer que a igreja era um mistério na antiga aliança. Por que era um mistério? Porque a igreja só começou em Atos, e não o contrário. A profecia de que iria nascer a igreja estava no Antigo Testamento, mas a igreja no Antigo Testamento você não encontra.
Não tem igreja no Antigo Testamento. A primeira vez que aparece a palavra igreja é quando Jesus menciona nos evangelhos. Vamos consultar na Bíblia? Vamos lá. Isso aqui é um aplicativo de Bíblia de pesquisa rápida, tá? Eu vou colocar em tudo a Bíblia. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. Igreja. 107 resultados. Tudo no Novo Testamento. Você viu que não apareceu nenhum no Antigo Testamento. Viu? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Através de Cristo Jesus. Aí se torna corpo e membro do corpo de Cristo. E não o contrário. Deu para você entender aí, né? Vamos lá. Israel em todo o Novo Testamento, no livro de Atos, tanto Israel como a igreja existem simultaneamente. O termo Israel é usado 29 vezes. O termo eclese, igreja, é usado 19 vezes. Por fim, o capítulo 9 a 11 de Romanos nos proíbe de falar da igreja como tendo tomado lugar do povo judeu. Por isso não emprega a linguagem substituição de Israel pela igreja, ou seja, nós, cristãos, não somos igreja israelita espiritual, tá ok? Aí conclui isso aí. Vamos avançar para outro ponto. Agora vai vir umas complicações aqui, viu? Para você ver as heresias que vai aparecer. Eu vou gravar outro vídeo, tá?